Os jogadores do Internacional que vão disputar o Campeonato Gaúcho tiveram mais um dia de treinamentos no CT da Morada dos Quero-Queros em Alvorada, pensando na estreia contra a equipe do Novo Hamburgo no dia 11 de janeiro. Mas enquanto isso, no CT Parque Gigante, negociações importantes pensando no planejamento do Inter para a temporada de 2026 acontecem. Um volante que não foi titular ao longo da temporada terá uma renovação contratual. Um lateral esquerdo que estava negociado com o time do Nordeste não acertou as bases salariais e acabará se reapresentando no CT Parque Gigante no início de 2026. Falaremos também sobre a fala do volante Fernando, que deu uma resposta ao questionamento feito pelo Internacional na proposta feita ao jogador para que ele atue no Inter no ano de 2026. Entretanto, o Inter precisa ainda avançar em alguns pontos para ter o jogador aqui em Porto Alegre. Falaremos também sobre a polêmica de Vitão, que não se acertou com o Cruzeiro, ou o Inter não se acertou com o Cruzeiro, aceitou a oferta feita pelo Flamengo. O jogador avançou nas conversas com o clube carioca. Entretanto, um detalhe de bastidor referente à comissão de agentes está neste momento travando o negócio. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 28 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Vamos começar falando sobre o dia do Inter, que foi mais um dia de treinamentos com os portões fechados no CT da Morada dos Quero-Queros. O Inter, inclusive, divulgou um material sobre os primeiros dias de treinamento no CT da Morada dos Quero-Queros com aquele grupo de jogadores que mescla atletas experientes que não devem ter tanta oportunidade com o técnico Paulo Pesolano e jogadores jovens que vão ter um espaço no time de cima durante o Campeonato Gaúcho. Na tarde deste domingo, eu gravei um conteúdo aqui no canal dando mais detalhes sobre um possível time titular do Inter para essa partida contra o Novo Hamburgo, já no dia 11 de janeiro, pelo Campeonato Gaúcho, e destacando duas promessas do Sub-17 do Internacional, que foram chamadas para esse Campeonato Gaúcho e que você tem que ficar de olho. É só assistir o conteúdo que eu gravei na tarde desse domingo, tá? Mas vamos falar sobre negociações que envolvem o CT Parque Gigante, o Departamento de Futebol do Internacional, pensando no planejamento para 2026. Eu quero falar aqui sobre Vitão, porque existe uma grande polêmica por trás da negociação de saída do zagueiro Vitão do Internacional. O Inter recusou uma proposta do Cruzeiro, ou chegou a aceitar uma proposta do Cruzeiro de 7 milhões de euros, mais 2 jogadores. Essa negociação acabou não indo para frente. O Vitão estava disposto e preferia ir para o Cruzeiro. O Inter, nesse meio tempo, aceitou uma proposta do Flamengo de 10,2 ou 10,7 milhões de euros, porque tinha um bônus que levava a proposta para 10,7 milhões de euros. O Inter aceitou essa proposta do Flamengo, o Cruzeiro ficou irritado, se retirou da negociação. E aí ficou tudo entre Vitão e Flamengo, para se acertarem, para que o negócio evolua. O Vitão acertou bases salariais com o Flamengo, tá? Existiu o interesse do Flamengo, conversou com o Vitão e o Vitão foi convencido a jogar no Rio de Janeiro. Entretanto, o negócio está travado também. E o motivo dessa negociação entre Inter e Flamengo neste momento estar travada envolve o pagamento de comissão para empresários que se envolveram no negócio pelo Vitão. O pagamento de comissões foi também o problema que travou a negociação entre Internacional e Cruzeiro pelo Vitão. O Inter tem sido bem duro no que diz respeito ao pagamento dessas comissões de agentes que participam da negociação. Eles fazem intermédio de negociações e acabam cobrando o seu percentual em cima delas. E o Inter está sendo bem exigente e isso está atrapalhando, isso está travando o negócio nesse momento, tá? Não deve ser isso que vai fazer com que o negócio não aconteça, tá? Porque o Inter precisa vender o Vitão, o Flamengo quer muito o Vitão, e alguém vai dar um jeito de ceder nessa história. Mas hoje o negócio teve um entrave em função justamente deste problema de falta de acerto em comissões pagas aos empresários envolvidos nesta negociação por parte do Internacional. Avançando na pauta, um outro assunto que está
correndo no bastidor colorado é a busca por um primeiro volante. A gente falou aqui sobre a procura do Inter ao Luiz Gustavo, que neste meio tempo também procurou o Internacional o Fernando, e o Fernando, que esteve no Inter no ano passado, já decidiu o que vai fazer. Já decidiu que quer voltar a jogar, que quer voltar e atuar como jogador em 2026. O Fernando tem uma cláusula de preferência para o Internacional, para caso volte ao Internacional, até abril, tá? Essa preferência do Internacional pelo Fernando. Mas até o momento, o Inter não tem um acerto com o Fernando. O Inter não teve um acerto com o jogador do ponto de vista salarial e de projeto. E o que se ouve da parte do Fernando é exatamente isso. Ele quer jogar, ele decidiu, ele vai atuar no ano que vem como jogador, mas ele só vai ir para um projeto em que ele acredite, para um projeto em que ele confie. E não houve esse acerto ainda com o Internacional. Lembrando, o Fernando tem até terça-feira para dar resposta para o Inter, tá? Porque o Inter está com o Luiz Gustavo de sobreaviso. O Fernando não vindo, o Inter deve fechar com o Luiz Gustavo, volante de 38 anos, que estava no São Paulo na última temporada. Falando sobre volantes, o Inter está fazendo uma renovação contratual que está pegando todo mundo de surpresa. E que ela acontece através de cláusulas de produtividade que renovaram esse contrato automaticamente. E quase ninguém sabia disso. Eu falo do Bruno Henrique. Todo mundo dava com o Bruno Henrique como fora do Internacional. Só que o Bruno Henrique, em 2025, ativou cláusulas de renovação automática com o Inter. E isso faz com que ele esteja no elenco colorado para a temporada de 2026. Tá? Ele é aguardado na reapresentação do elenco no dia 3 de janeiro de 2026 e vai renovar o seu contrato. A única condição do contrato dele não ser renovado é se ele acertar com outro clube nesse meio tempo. Mas parece não ser a ideia do Bruno Henrique, não há propostas nesse momento pelo jogador. Portanto, o Bruno Henrique deve estar no elenco do Inter na temporada de 2026 e o contrato dele será renovado. Uma última sobre o lateral esquerdo Ramon, que recebeu o interesse do Vitória de comprar o jogador em definitivo por 1,5 milhão de euros. Era uma cláusula de compra obrigatória que o Inter aceitou e que para o Inter era muito bom, porque o Inter recuperaria o investimento que foi gasto no jogador quando trouxe ele do Olympiacos. Mas o Ramon não se acertou em salários com o Vitória. O Ramon não quis ficar no Vitória. E a cláusula obrigatória de compra não é exercida em caso de desacerto entre jogador e entre clube. E com isso o Ramon está voltando para o Internacional. O Ramon estará na reapresentação do elenco no dia 3 de janeiro no CT Parque Gigante. O Inter quer se liberar deste jogador. Entendeu que havia se livrado dele, o enviando para o Vitória. Mas uma reviravolta fez com que esse negócio caísse. O Inter espera que outros clubes demonstrem interesse pelo jogador. Uma das equipes que demonstra interesse, de acordo com o empresário do atleta, eu falei sobre isso ontem aqui, é o Botafogo. Mas até agora nenhuma proposta chegou. Para o Inter seria muito bom que essa proposta viesse, mas até agora ela não chegou e o Ramon vai acabar se apresentando no CT Parque Gigante. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar 4 jogos para vocês da Copa Africana de Nações. Angola e Egito, odd de Angola 2. Zimbábue e África do Sul, odd da África do Sul 1,64. Comoros contra Mali, odd de Mali 1,49. E Zâmbia contra Marrocos, odd do Marrocos 1,23, no total 9,02 essa aposta, tá? Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!